Vamos lá, gente. Direito Tributário 1, hoje é segunda-feira, 21 de maio de 2018. Bora lá? Silêncio, bora todo mundo. Primeira questão, questionário, bora. Questionário, primeira questão. Explique o conceito do princípio da anterioridade. Explique o conceito do princípio da anterioridade. Questionário. Primeira questão. Explique o conceito do princípio da anterioridade tributária. Segunda questão. Fale sobre o artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Fale sobre o artigo 150. Terceira questão. Inciso 3, a linha C da Constituição Federal. Fale sobre o artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal. Quarta questão. Fale sobre a vacatio legis. Sobre a vacatio legis, do latim. Quinta questão. Vacatio legis. Quinta questão. Fale sobre a emenda constitucional número 42 de 2003. Sobre a emenda constitucional número 42 de 2003. Emenda constitucional número 42 de 2003. Diga. O que foi? Fale sobre a anterioridade genérica. É a sexta questão. Anterioridade genérica. Sétima questão. Anterioridade genérica. Sétima questão, não é isso? Dia da prova, viu o questionário. Boa noite, tudo bom, querido? Tranquilo, né? Fale sobre anterioridade qualificada. Oitava questão. Oitava questão. Fale sobre a anterioridade nonagesimal. Nona, né, agora? Hein? Nona? Nonagesimal. Agora a questão nona agora. Fale sobre a aplicação cumulativa. Fale sobre a aplicação cumulativa
das anterioridades. Grande querido aí, tudo bom? Beleza? Vi que tá na internet já, viu? Já? Beleza. O outro, eu ia fazer mais show, mas eu já vou fazer No júri você faz. técnico, né? No júri você faz. Que ali é técnico, no júri é que é mais show. É, mas até no júri eu acho que eu vou puxar mais pro técnico. É, pro técnico é bom, né? Apresentar os fatos. É que é bom. Firme e forte, um abração. Que questão é agora? 10. Fale sobre o princípio da anterioridade. Fala o quê? Princípio da anterioridade e cláusula pétrea. Décima primeira e a cláusula pétrea. Décima segunda. Décima primeira. Sobre caça-rato. Caça-rato, por que caça-rato? Por que caça-rato? Resenhas internas. Hein? Resenhas internas. Fale sobre o princípio da... Já falei anualidade, não? Não, né? Não. Anualidade. Anualidade. Não, décima terceira. Décima... Anualidade. Décima segunda é anualidade. Décima primeira é a anualidade. Décima terceira. É? Essa é a primeira. Décima segunda. Décima segunda. Por que foi adotado o princípio da anterioridade? Anterioridade. Décima terceira. Fale sobre o princípio da anterioridade como limitação temporal ao poder de tributar. Limitação. Fale sobre o princípio da anterioridade e a limitação Não era como como limitação. É a mesma coisa, mas como limitação temporal ao poder de tributar. Que questão agora? a única. Décima quarta. Fale sobre o artigo 141, parágrafo 34, parágrafo 34, de 46, eu vou explicar isso. De 46? De 46, em contraponto eu vou falar sobre isso. Em contraponto à emenda constitucional número 1 de 69. Em contraponto à emenda constitucional número 1 de 69.
141, parágrafo 34 de 46. Emenda constitucional Emenda constitucional número 1 de 69. Legal? Décima quinta. Diferenciar anualidade de anterioridade diferenciar anterioridade de anualidade e anualidade e o respaldo odierno, H-O-D-I-E-R-N-O, odierno, do Sistema Constitucional Tributário Brasileiro, do Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. Pronto, acabou. Do Sistema Constitucional Brasileiro. Vamos lá, gente, bora. Tchau. Vamos lá, gente. Firme, forte, hein? O coração tá forte. Vamos lá. O direito tributário 1, o direito tributário 1, que vai tratar do princípio da anterioridade tributária, está expresso no artigo 150, inciso 3, as alíneas B e C da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Certinho? Então, é um postulado tipicamente tributário, porém tem aspectos constitucionais, não é verdade? Até porque está expresso no artigo 150, inciso 3, a linha B e C da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, embora seja um postulado tipicamente tributário, seus efeitos direcionam para a seara da tributação, seja nos entes tributantes federados obrigatórios, ou seja, há uma obrigatoriedade em cumprir o princípio da anterioridade. E aí vamos lá, antes do princípio da anterioridade, devemos cumprir o princípio da vacatio legis, certinho? Vacatio legis, que a gente vai ver na próxima aula, certinho? Então, primeiro você vai cumprir a vacatio legis, depois você vai cumprir o princípio da anterioridade. Primeiro você vai cumprir o princípio da vacatio legis, depois você vai cumprir o princípio da anterioridade. Só que o princípio da vacatio legis a gente vai dar aqui para efeitos didáticos. Por quê? Porque quando o legislador faz uma lei tributária, ele já não coloca a vacatio legis. E o que é a vacatio legis, gente? Quando ele faz uma lei tributária, ele já faz para que ela entre, e aí o nosso colega não compreendeu direito isso aqui, que significa o legislador tributário adota a lei
que entra em vigência de forma imediata. Então não existe lapso temporal, ó, entre a data da publicação e a data da vigência, entendeu? Então, nesse caso não tem vacância. Na prática, nenhum legislador constitucional, raríssimas vezes, 0,0020, sei lá, não estou aqui para fazer estatística, mas não existe, ele não coloca, porque a lei tributária ele já sabe que tem um princípio da anterioridade, já sabe que tem algumas coisas que vão colocar um freio no lapso temporal, então ele não coloca a vacatio legis. Mas nós vamos estudar a vacatio legis. Mas ele não coloca isso aqui. Ele já bota na mesma data. Se ele colocar na mesma data da publicação e da vigência, tem vacatio legis, não é isso? Não é isso? Hein? Não é isso, amigo? Deixa ele dizer. Tem vacatio legis. É isso? Mas eu já vi, eu não sou legislador, né? Eu sou. Foi vereador? Não sou legislador. Legislador. Eu não sou legislador. Mas já vi, vendo a rádio, conversa, são aprovadas umas leis, Mas tributária? mas não vigente ainda. Tributária? Não vigente ainda. Tributária? A pergunta que eu faço é tributária? Daqui um ano, 2 Não, anos. é tributária? Não. Nós estamos falando de legislação tributária, certinho? Outras legislações têm vacatio legis, mas a legislação tributária não tem nenhum dispositivo na lei que diga que não pode ter vacatio legis. É a prática do legislador. É a prática do legislador. Mas pode ter vacatio legis, por isso vamos estudar. Mas lei tributária geralmente não tem. Geralmente. Certinho? Outras leis existem, mas tributária não. Certo? Mas isso é o quê? É alguma coisa obrigatória, gente? Não. Tem alguma obrigatoriedade? Não. Não tem nenhuma obrigatoriedade. Isso é uma prática do legislador. Certinho? Então, prosseguindo. A linha B sempre esteve no texto constitucional. Então, gente, a linha B nunca esteve no texto constitucional, não é isso? Sempre esteve. Nunca esteve? Ou sempre esteve? Sempre esteve. O que não tinha era a linha A. A linha C, perdão. E ela foi inserida por quê, gente? A emenda 42 de 2003. Entendeu? Independente do princípio da anterioridade, existe antes a vacatio legis. Embora na prática o legislador tributário adota que a lei entre em vigência de forma imediata. Certinho? Todo mundo entendeu isso aí? Ficou fácil? Legal? Aí eu fiz um modelo aqui que eu aconselho vocês a decorarem. Não para a minha prova, não precisa decorar não. Mas no exame da ordem pode cair alguma coisinha dessa aqui e você patinar. Certinho? Certinho? Então aí é coisa de decorar, tá bom? Não tem como entender, mas para decorar. Artigo 150, inciso 3, a linha B, as denominações do princípio da anterioridade são anual, eu vou até colocar aqui também que não está no livro, desculpe, está aqui nua. Aqui não está nonagesimal, certo? Mas tem um outro termo que ele utiliza também, que é noventena. Certo? Então, anual, anua, de exercício, comum e genérica. Tem que decorar isso? Não tem jeito. Isso aí tem que decorar. Porque pode cair no exame da ordem diferente, vocês vão se bater. Então, a 150, inciso 3, a linha B, a princípio da anterioridade, recebe as denominações anual, anua, de exercício, comum e genérica. Certinho? Artigo 150, inciso 3, a linha C, denominações do princípio da anterioridade. Mínima, mitigada, privilegiada, qualificada, nonagesimal e noventena. Certinho? Vamos lá? Mínima, mitigada, privilegiada, qualificada, nonagesimal e noventena. Certo? Aqui refere-se a quê, gente? Ó, ano. Exercício
financeiro. E aqui, refere-se a quê? Todos são anterioridade. 90 dias. Certinho, gente? Certinho até aí? Do lado de lá, ano, exercício financeiro. Do lado de cá, 90 dias. Certinho? Exercício financeiro, ele é dado como, gente, é bom vocês virem essa aula, porque na outra aula eu não posso repetir essa daqui. E já vai entrar no gráfico, vai entrar já na dinâmica dele. Então, o ano, exercício financeiro, significa o quê? Que geralmente você tem de 1º a dezembro, primeiro de cada ano, a 31 de dezembro, o último ano do exercício financeiro. O outro exercício financeiro começa no 1º ano do ano subsequente. Vocês entenderam? Não. Não entenderam? Então vamos lá. Eu estou fazendo um cálculo de exercício financeiro 2018. Qual é o exercício financeiro de 2018? 1º de janeiro a 31 de dezembro. Quando é que entraria em vigência uma lei dessa? 1º de janeiro de 2020. Não é isso? Não é isso? Hein? E 20, gente? 19, gente! O exercício financeiro é esse aqui, ó. 1º de janeiro a 31 de dezembro. 1º de janeiro no outro ano começa o outro exercício financeiro. A gente trabalha com exercício financeiro. Perceberam, meus amigos? Perceberam? E aí? Ficou dúvida? Percebeu? Percebeu, Cleber? Percebeu? Esse rapaz do que? Esse rapaz do caminho. Tira esse rapaz desse caminho. Vamos lá. Então, gente, exercício financeiro. 1º de janeiro a 31 de dezembro. Quando é que começa o exercício financeiro? Próximo 1º de janeiro de 2019. Legal, gente? Certo? Vamos lá. Isso aqui vocês entenderam legal? Ficou dúvida? Ficou dúvida, gente? Não. Então vamos lá. Questão de prova de concurso. O princípio da anterioridade genérica significa que as pessoas políticas não podem... Vamos prestar atenção, gente? Bora lá? Vamos prestar atenção que é só um testezinho para vocês, tá? Para quem quiser, tá na página 93 do livro de Sabá. Vamos lá, presta atenção. O princípio da anterioridade genérica significa que as pessoas políticas não podem exigir tributos no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Vamos entender? O que vocês acham, certo ou errado? Correto? Vamos repetir. O princípio da anterioridade genérica. O que é a anterioridade genérica? Vamos lá. Anual. Certinho? Pode haver cumulação do anual com a noventena? Pode. Neste caso ele só falou genérico. Se ele só falou genérico, o genérico está no anual. Certinho? Então o princípio da anterioridade genérica significa que as pessoas políticas não podem exigir tributos no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Correto ou incorreto? Correto. Certinho? Correto. Vamos lá, prosseguindo. Nessa medida, vamos copiar agora. Nessa medida, a emenda constitucional número 42 de 2003, nessa medida, Sim, nessa medida. nessa medida, a partir da emenda constitucional número 42 de 2003, precisamente de 2004 até o ano atual, precisamente de 2004 até o ano atual, 42 de 2003, precisamente de 2004 até o ano atual, passou-se a exigir
a aplicação cumulativa A força da energia. das duas vertentes cronológicas da anterioridade. Cronológica da anterioridade. Ou seja, período anual e período nonagesimal. Período anual e período nonagesimal. Vírgula, a fim de se cumprir o desiderato, constitucional. Tudo tá acabando com raiva. Aí vamos a uma questão de prova. Vamos lá? Na folha 94. A anterioridade de exercício e a nonagesimal. Se é para copiar. Querem copiar ou querem só ouvir? Anterioridade de exercício. Não, peraí, terminou. Ponto. Que copiou, terminou. Agora é uma pergunta que está no livro. Se vocês quiserem copiar ou não. Porque aqui eu faço resumo do livro para vocês. Se vocês não quiserem copiar, não copiem. Só façam ouvir. A anterioridade de exercício e a nonagesimal, quais são elas? Anual e a única. Isso aí. São aplicáveis a todos os tributos de forma cumulativa, excetuadas hipóteses previstas taxativamente no texto constitucional. Certo? Então, na realidade, a partir da emenda número 42 de 2003, a regra é acumulação. Porém, existem hipóteses taxativamente previstas que não se cumulam. Então, a resposta está correta. Deu para entender, gente, aí? Ou ficou alguma dúvida? Ficou dúvida? Entendeu tudo? Mais ou menos. Mas diga qual a sua dúvida que eu tiro, vá. Na verdade, eu preciso estudar tudo o assunto. Mas agora aqui é a hora de estudar o assunto. Vamos lá, tiver dúvida me fala. Entendeu que nós temos anterioridade anual e noventena. Entendeu isso aí? E que elas são cumuladas, entendeu? Utiliza anual, utiliza noventena. Agora, existem alguns casos expressos, taxativos, no texto constitucional, que não há cumulatividade. Isso aí você entendeu? Beleza. Diga, meu amigo, qual é a dúvida? Não, acaba que a noventena acaba sendo um vacaço, né? Não, na realidade, vacaço significa um período entre a data da publicação e a entrada na vigência. Anterioridade, lapso temporal. Anterioridade é um vacaço. Não é a vacatio legis propriamente dita. É o princípio da anterioridade que tem efeito vacatio legis. Se você quiser utilizar esse raciocínio. Vamos lá. Agora para escrever. A Constituição. Agora para escrever. A Constituição. Exige que uma lei que criou
ou aumentou o tributo, para escrever. Agora não, eu terminei. Falei bem alto. A Constituição exige que a lei que criou ou aumentou o tributo seja anterior ao exercício financeiro em que o tributo será cobrado. Mas aí que tá, vou explicar. A noventena é isso aí. A cobrança do tributo, a exigência do tributo, ela é no exercício posterior. Percebeu? A cobrança, ele não está falando da instituição, ele não está falando da publicação. Percebeu? Vou explicar, vamos lá, prossiga. E ademais, que se observe antecedência mínima. Professor, peraí. E ademais, que se observe antecedência mínima de 90 dias entre a data da publicação da lei que o instituiu ou aumentou e a data que passa a aplicar-se. E a data que passa a aplicar-se. Como se fosse uma trava. Justamente. Eu posso fazer uma lei dia 31 de agosto para enviar para Justamente. Se houver as duas, você vai ter que aplicar. E a data que passa a aplicar-se. Ponto final, por enquanto. Então presta atenção, gente. Olha lá, ó. Então presta atenção. Uma lei tributária, ela pode ser instituída ou aumentada a qualquer momento. Não existe nenhum impedimento disso. O que foi, meu filho? Diga aí. Hein? Tá rindo por quê? Ele tá rindo à toa, nota boa. Deve ser nota boa. Eis que tô rindo à toa, nota boa. Mas é dinheiro, ele tirou 40 na sua matéria. Você tá rindo? Ele tirou o aparelho, foi? Ele tirou 40 na sua matéria. Tirou 40 e tá rindo assim, rindo à toa. Vamos lá. Vamos lá, gente, entender. Então, a lei tributária, ela pode ser criada e publicada a qualquer momento. Não existe nada que possa vedar, que possa proibir o legislador de publicar, legislar. A qualquer momento eu posso publicar, eu posso instituir ou aumentar uma lei tributária. Não tem nenhum problema nisso aí. O problema está quando é que o contribuinte vai começar a pagar essa nova exigência tributária. Certinho? Porque existe o princípio da anterioridade. E ele pode utilizar a não vacatio legis da lei. Porque não tem nada que... Ele pode terminar a publicação da lei hoje, certo? E ela entra em vigência hoje. Certinho? Aumentar ou instituir tributo e não tem problema nenhum. Certinho? Não tem nenhum problema. Ele não precisa utilizar vacatio legis, geralmente ele não utiliza. Olha lá, vamos lá, gente, bora. Vamos prestar atenção para terminar rapidinho aí, bora lá. É o quê? Ela falou o quê?
Vamos lá, bora. Vamos prestar atenção. Então o legislador não tem nenhum impedimento. Ele publica uma lei hoje, certo? Ele não bota vacatio legis nela e ela, em tese, estaria apta a produzir seus efeitos. O que é que vai fazer com que ela fique inapta a produzir seus efeitos? O que é que vai fazer? Vamos lá? Não. O que é que vai fazer? O princípio da anterioridade, que é um princípio tributário e é um princípio constitucional. O que é que vai parar a exigência, a limitação ao poder temporal de tributar? É o princípio da anterioridade. Esse princípio dá um freio. O legislador tem toda a liberdade de botar a lei em vigência hoje, não precisa utilizar vacatio legis, que ninguém é obrigado a utilizar vacatio legis, né? Publique-se e entre em vigência na mesma data. Ele colocou isso no corpo da lei. Certinho? Fora do corpo da lei! Olha que bonito! Dentro do corpo da lei ele colocou isso. Tipo, foi lá e colocou. Problema particular dele se ele colocou. Porque dentro do corpo da lei está escrito. O que é que está escrito dentro do corpo da lei, Débora? Publique-se, né? E entre em vigência na data de sua publicação. Esta lei entra em vigência na data de sua publicação. Tem vacatio legis? Não. Você olhou essa lei assim, mas o ordenamento jurídico, ele não está isolado. Ele é um complexo, é um conjunto, é sistêmico, não é? Aí dentro dessa lei você vê. Aí você fiscal, vou cobrar essa lei agora. Vou cobrar isso de você agora. Mas está ali dentro do corpo da lei. Mas fora do corpo da lei tem um princípio, que é o princípio da anterioridade. É princípio tributário, mas é expresso em Constituição Federal. Então ele vem de lá e ó, abocanha essa lei. Tá entendendo como é que eu tô falando? Ele ó, tá entendendo a bocanha? Ele diz aqui ó, é o princípio constitucional. Lembra, né? É como se fosse o lobo mau. Entendeu? Para que esses olhos tão grandes para te olhar? Para que essa boca tão grande para te comer? Não é lobo mau? Você é lobo mau? Então lobo mau está aí. Então a lei diz o quê? Entra em vigência hoje. Mas ela sozinha no espaço e tempo funciona? Não. Ela tem que obedecer a princípios constitucionais. E um dos princípios constitucionais que ela tem que obedecer é o artigo 150, inciso 3, a linha B e a linha C, que representam o que esses artigos, esse inciso, essas linhas do artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal, representa o princípio da anterioridade, que é o princípio que tem um controle, né, constitucional de cobrança de imposto, certo? É uma forma de barrar a cobrança de imposto, certinho? Aí você vem descendo, o princípio maior é o princípio da anterioridade. Descendo ele, em cima está o princípio da anterioridade. Quando você desce mais para baixo, aí você vai ter duas divisões, que é o princípio da anual, genérico, certo? E o princípio da mínima, nonagesimal, noventena e 90 dias. Deu pra entender isso aí, gente? Deu pra entender? Ficou legal? Ou ficou dúvida? Agora ficou dúvida? Ficou dúvida você? Não, tá show. Tá show? Então não ficou dúvida não, ficou? Ficou agora a dúvida, amigo, você? Ficou? Não, eu fiquei só assim. Diga. Se você faz uma lei tributária Certo. dia 2 de janeiro, ela entra em vigor imediatamente, mas só produz efeito no exercício. Vamos lá. A gente vai fazer exercícios, mas vamos lá. Vamos lá. Você falou o quê? Que ela entra? A lei criada 2 de janeiro. 2 de janeiro, foi criada essa lei. Tá? Ela já entra em vigor, mas só produz Em tese, se não tiver alguma forma taxativa, que a gente vai ver mais na próxima aula, em tese, ela vai obedecer a 2 princípios. Quais são os 2 princípios? Não, todos são anterioridade. Anual, de exercício e noventena.
Certinho? Como é que a gente vai aplicar? Na próxima aula eu vou deixar a próxima aula. Mas você avançou, eu vou avançar. Como é que a gente vai aplicar? Já aplicar o princípio mais benéfico ao contribuinte. Por quê? Porque nós estamos com um instrumento que é uma limitação temporal ao poder tributante. Limitação temporal. Certo? E se tratando de limitação temporal, não tendo expresso na Constituição Federal, a interpretação é mais benéfica ao contribuinte. Vamos lá. Qual é a interpretação mais benéfica ao contribuinte? Vamos lá. Dia 2 de janeiro de 2018, não é isso? Isso. Princípio mais benéfico. Tem duas formas de você aplicar. Primeiro você tem, não tem, ó. Não tem vacatio legis, tá? Não tem vacatio legis. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o que está no corpo da lei. Certinho? Vamos lá, gente, presta atenção que a gente vai terminar já. Bora lá. Olha só. Dois princípios eu posso usar. Duas modalidades. Usar a primeira noventena. Aí eu tenho 2 do 1, 2 do 2, 2 do 3, 2 do 4. E depois eu usar o de exercício anual. Certo? Aí vem para 1 do 1 de 2019. Certinho? Mas eu posso usar de outra maneira. Qual é a maneira que eu posso usar? Primeiro eu vou usar o princípio da anual de exercício, que ele pula já para cá, e depois eu vou usar a noventena. 1 do 2, 1 do 3, 1 do 4. Estou certo no cálculo? Se estiver errado, me corrija. Certo? Qual é o mais vantajoso ao contribuinte? No poder de limitação temporal tributária. O segundo. Então você geralmente aplica o segundo. Certo? Que é o princípio mais benéfico. Porque Necessariamente tem que aplicar os dois, professor? Olha só, a tese em tese. Olá, meu amor, você está conversando muito hoje! Vamos lá! Diga, amor, diga. O segundo aí foi o anual, não foi? Aí o segundo você vai aplicar primeiro anual, depois a noventena. O primeiro você aplica a noventena, depois anual. Você vai aplicar os dois para saber qual é o mais benéfico para quem? Para o fisco! É uma limitação o quê? Temporal! É uma limitação temporal de cobrança de serviços, né? Diga! A pergunta que não quer calar dele. Necessariamente tem que aplicar os dois? Na próxima aula a gente vai ver. Em tese, sim. Somente casos expressos que você vai ver, alguns casos expressos de alguns tributos, como IPTU, IPI, certo? Imposto de importação, alguns tributos que ele vai dizer, esse tributo só tem tal, por exemplo, só tem noventena. Não tem manual, não tem exercício. Entendeu, gente? E aí? Entenderam bem? Vocês estão se arrumando assim por quê? Terminou ainda. Vai lá, vai com Deus, vai. Vamos terminar aqui, rapidinho. Bora. Prosseguindo. A legalidade tributária. É para escrever? Para escrever. Terminar só essa fase aqui, já libero vocês, viu? É para escrever. A legalidade tributária Tem aquela. Parei que eu volto. Eu volto. está. A legalidade tributária está para a causa. A legalidade tributária está para a causa, enquanto a anterioridade tributária se liga ao efeito. A legalidade tributária está para a causa, enquanto a anterioridade tributária se liga ao efeito. A primeira indaga o que me imporá
o pagamento. Imporá, de impor. O que é a imposição do pagamento que eu tenho que fazer? O que me imporá o pagamento? Enquanto a segunda diz, quando pagarei? Quando pagarei? Deu para entender? Quando? Lapso temporal. Nós estamos trabalhando com o que, gente? Lapso temporal. Significa o quê? Limitação temporal ao poder de tributar. O que é o princípio da anterioridade? Limitação temporal ao poder de tributar. Nada mais é do que isso aí. Certinho? Dentro do princípio da legalidade, vamos fazer uma bolinha assim. Quando a gente era pequeno, fazer uma bolinha A mais B. Você lembra daqueles quadrinhos? Dentro do princípio da legalidade está o princípio da legalidade estrita e anterioridade. Certinho? Vou fazer a bolinha, legalidade estrita e anterioridade. Certinho? A bolinha, rodinha, legalidade estrita e anterioridade. Legalidade estrita significa, vamos lá, gente, olha lá, ó. Legalidade estrita significa imposição de tributos. Quantitativamente, quanto me é imposto o tributo? Imposto não de subdivisão de tributo, mas imposto de imposição. E na questão da anterioridade, quando eu vou pagar? É a mesma coisa de eu dizer a vocês: tem que dar? Tem. Quando vai dar? Entendeu? Vai ter que dar? Vai. Quando vai dar? Marca a data. Dá o quê, meu filho? Dá o pagamento do tributo. Hein? Dá o pagamento do tributo. Claro está? Então, o princípio da legalidade é quanto? Quantidade. O princípio da anterioridade é o quando. Primeiro definir a quantidade de tributo que me é imposto. Depois, quanto é que eu vou pagar. Eu tenho que ter uma dilação de tempo para quê? Para a obediência a qual princípio? Dilação de tempo. É a anterioridade, que significa com S, depois o E, depois o Q. Segurança jurídica. Segurança jurídica, que significa a capacidade para que eu possa honrar o meu compromisso. Eu preciso que tenha feita uma lei que quantifique esse imposto e que me dê um tempo para que eu possa me programar orçamentariamente, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. É o princípio da segurança jurídica, que está dentro também da legalidade. Quer que eu faça a bolotinha? Bora lá? Bora fazer a bolotinha rapidinho? Presta atenção. Fazer a bolotinha. Olha a bolotinha. Aqui eu tenho o princípio da legalidade estrita, que é o quanto. Bota aí. Quanto? Princípio da legalidade temporal, que é o quando. É um ovinho. Então fique pensando que é um ovinho. PLE, princípio da legalidade estrita, que é o quanto. PLT, princípio da legalidade temporal, quando eu vou pagar esse tributo. Isso tudo é o princípio da legalidade, que vai levar a qual princípio, gente? Segurança jurídica. Certo? Ficou alguma dúvida até hoje, até aqui agora? Ficou? Ficou dúvidas? Fale agora o cálice para sempre. Fale agora o cálice para sempre. Gostaram da introdução? Foi boa? Então, na próxima aula, a gente continua introduzindo a matéria e aprofundando
Na garganta do conhecimento e do saber mais profundo, cada vez mais profundo. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Até a próxima aula, se Deus quiser. Como é o nome desse livro? Ficou dúvida? Como é o nome do livro?